A paz de Deus, meus queridos irmãos, também irmãs, neste dia, para dar sequência aos nossos estudos, eu vou falar um pouquinho sobre o dia de Pentecostes, qual é o significado, ok? Eu sou o Cido Martins, para quem ainda não me conhece. Esse é o meu trabalho de raciocínio de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Dê o seu like, inscrevam-se, se gostarem do meu trabalho, para que mais pessoas possam também compartilhar conosco os ensinos bíblicos. Tudo bem? Então, o que é o dia de Pentecostes e qual é o seu significado? Pentecostes foi o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos pela primeira vez. Antes disso, o Pentecostes era uma festa judaica instituída por Deus para celebrar a colheita. O Pentecostes era comemorado no 50º dia depois da Páscoa. A origem do dia de Pentecostes. A festa que chamamos de Pentecostes, 50º dia em grego, teve início quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito. Na noite da sua partida, Deus orientou que celebrassem a Páscoa, que significa em português, significa uma passagem, em hebraico também, marcando suas portas com o sangue do Cordeiro. Assim o anjo passaria e pouparia os filhos primogênitos dos hebreus. Essa foi a primeira Páscoa dos filhos de Israel. Deus ordenou que essa festa se repetisse anualmente, relembrando a saída e libertação de Israel na escravidão do Egito. 50 dias depois do êxodo, os israelitas chegaram ao Monte Sinai. Ali Deus lhe deu a lei por intermédio de Moisés e ordenou que observassem os seus mandamentos e comemorassem aquele dia também anualmente. Esse foi o primeiro Pentecostes e deveria ser lembrado como o dia da promulgação da lei de Deus. A Páscoa cristã nasceu com a ressurreição de Cristo, o Cordeiro de Deus, que nos liberta da escravidão do pecado. 50 dias depois aconteceu o dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio de acordo com a promessa de Cristo e deu-nos uma nova lei, não mais escrita em tábuas de pedras, mas em corações humanos. Essa é a comemoração do dia de Pentecostes para os cristãos de hoje. O presente do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, narrada em Atos no capítulo 2, confirmou a realidade da presença, poder e comunhão de Deus com o seu povo. Ele prometeu estar junto daquele que creem, e isso acontece através da pessoa do Espírito Santo. 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito de Deus veio habitar nos crentes. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos lhe dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Podemos ver em João, no capítulo 14, no verso 16 e 17. No Pentecostes houve o cumprimento da promessa de Jesus, que não deixaria seus seguidores sozinhos. Em João capítulo 15, verso 26.
Além dessa, outras profecias do Antigo Testamento foram cumpridas com a vinda do Espírito Santo. Nós podemos ler em Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, podemos ver em Isaías 44, versículo 3, também Ezequiel, no capítulo 39, no versículo 29. Através desse maravilhoso cumprimento, o dia de Pentecostes deu prova inquestionável. Primeiro, da verdade das promessas de Deus, profecias do Antigo e Novo Testamentos. Segundo, da realidade do Velho e da missão de Cristo. Aliás, da realidade do Evangelho e da missão de Cristo. O Espírito Santo é quem o faria lembrar das palavras de Cristo e revelaria o significado da sua mensagem. Nós vemos em João, no capítulo 14, no versículo 26. Ele convence os pecadores do pecado, do juízo e da justiça de Deus. João, capítulo 16, verso 18. Da verdade de Cristo aos corações dos salvos. O Espírito testifica ao nosso coração hoje que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que somos filhos de Deus também. Romanos 8, versículo 16. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Nós lemos em Atos, capítulo 2, no versículo de 1 a 4. As circunstâncias relacionadas ao evento são bastante significativas. Tempo. Dia de Pentecoste, início da festa da colheita, simbolizando a inauguração das muitas colheitas que viriam por meio da atuação da palavra de fé e ação do Espírito de Deus. Cristo semeou sua vida na Páscoa e agora a colheita dos frutos viria através do seu Santo Espírito. União dos cristãos. Estavam todos reunidos num só lugar. Apesar das diferenças, os crentes podem estar em acordo no que é essencial, vivendo o amor fraternal. Os cristãos hoje não podem estar todos juntos num só lugar, mas podem ter o mesmo espírito, a mesma fé e o mesmo amor, conforme nós vemos em Efésios, capítulo 4, versículo 5. Sem preconceito, partidarismo e divisões. De repente, vê o tempo de Deus. Deus está trabalhando no coração e agindo em todo o tempo, apesar de não parecer para os espectadores que seja assim. O Espírito de Deus está secretamente atuando vivamente através da palavra de Cristo. Repentinamente, coisas maravilhosas e surpreendentes acontecem. Um som que vem do céu, um vento muito forte. A semelhança do som como o vento é muito sugestiva nesta ocasião. Provavelmente os discípulos devem ter se lembrado de quando Jesus lhes disse: o vento sopra onde quer. João capítulo 3, verso 8. Os que são nascidos de Deus precisam nascer da água, quer dizer, do batismo, e do Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 5. Outras ocorrências vêm do vento, que vivifica, como o Espírito aparece em Gênesis e Ezequiel. Deus soprou e o homem tornou-se alma vivente, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E na visão do Vale dos Ossos Secos, nós vemos outra associação do vento com o Espírito vivificante, Ezequiel capítulo 37, versículo 9 e 10. Desde o Pentecostes, Deus dá vida à sua igreja por meio do Espírito Santo. Esta ocasião marcou o início de colheita de almas e de uma nova vida transformadora e inspiradora para a igreja. Por que semelhança em língua de fogo? O fogo também os lembraria da pregação de João Batista. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Nós vemos em Mateus, capítulo 3, verso 11. O fogo é poderoso, ele ilumina, purifica, queima pecados e injustiças, e inflama os corações de paixão para cumprir o propósito de Cristo. Outro símbolo interessante é a semelhança com línguas repartidas. O poder para anunciar o Evangelho não vem de espadas ou de estratégias humanas, mas da palavra, do argumento usada no poder do Espírito. Não por força nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo, diz o Senhor. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Homens simples e fragilizados foram fortalecidos para anunciar a palavra da redenção em Jesus, da Judéia até os confins da terra. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8. E eles, estando cheios do Espírito Santo, falaram em outros idiomas. Por ocasião da festa, havia muitas pessoas piedosas reunidas no dia de Pentecostes, para celebrar a entrega da lei de Deus no Monte Sinai. Eram pessoas vindas de diferentes lugares do mundo e que agora passavam a ouvir a mensagem de Cristo nos seus próprios idiomas. Como isso era possível se eram pessoas analfabetas? Iletradas? Todos ficaram maravilhados com isso, conforme nós podemos conferir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 5 a 12. Depois da ousada pregação de Pedro, essas pessoas ficaram grandemente impactadas, aflitas pela sua condição e culpa. Pedro apenas apresentou as boas novas de Cristo, pagou o preço por eles e os perdoaria se arrependessem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. O grande resultado foi o arrependimento e batismo de cerca de 3.000 almas naquele dia. E qual é o verdadeiro significado? O Pentecostes foi um marco da transição da história. Este evento não só marcou a vida daquelas pessoas no primeiro século, como também marcou o início da igreja cristã. Ocorreu no dia de Pentecostes a reforma e reorganização do judaísmo na fé cristã. Milhares de judeus compreenderam a revelação clara e perfeita concedida através da chegada do Espírito do Senhor. Deus concedeu sua lei perfeita através do Verbo que se tornou carne, Jesus Cristo, e agora confirmava sua presença através da pessoa do Espírito Santo. Essa chegada cumpriu a promessa do dom do Espírito, feita a todos quanto o Senhor chamar, de todos os povos, línguas e nações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 e 39. A nova aliança, confirmada pelo sangue e pelo Espírito, agora marcava o início do fim. Sem sombra ou figuras, o Espírito Santo agora governaria sobre a igreja do Senhor. Pentecostes no Velho Testamento. Pentecostes é uma palavra grega que significa 50º, porque acontecia 50 dias depois da Páscoa. Outros nomes que a Bíblia dá ao Pentecostes são Festa das Semanas, porque acontecia 7 semanas depois da Páscoa. 50 dias são 7 semanas. Levítico 23, 15 e 16. É festa da colheita dos primeiros frutos, porque celebrava o início da colheita desse ano. Números, capítulo 28 e 26. A festa do Pentecostes servia para agradecer a Deus pela comida que Ele providenciava. Acontecia no fim da primavera, colheita do ano, e os judeus se juntavam para oferecer uma porção da colheita a Deus. O Pentecostes era uma grande celebração que todos os judeus deviam praticar em Jerusalém. O Pentecostes também se tornou uma celebração da lei de Deus. Algumas semanas depois da primeira Páscoa, quando os israelitas saíram do Egito, eles chegaram ao Monte Sinai, onde Deus deu a Moisés os 10 mandamentos e a Torá. É muito significativa a associação entre a origem do Pentecostes do Antigo Testamento, em que a lei de Deus foi promulgada, e Atos 2, onde a presença de Deus foi concedida, marcando o início da Igreja de Cristo. Agora o Pentecostes do Novo Testamento.
No tempo de Jesus, muitos judeus moravam em outros países, mas eles visitavam Jerusalém para celebrar o Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5, diz: Então, depois que Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa, seus discípulos ficaram em Jerusalém, esperando a chegada do Espírito Santo. No domingo de Pentecostes, pela manhã, o Espírito Santo desceu como um vento forte e língua de fogo, e os discípulos começaram a falar em outras línguas que não conheciam. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Os judeus de outros países ficaram surpreendidos, porque cada um ouvia a língua de seu país. Então Pedro pregou o evangelho para a multidão, e nesse dia 3.000 pessoas se converteram. Pentecostes, no Velho Testamento, era um símbolo apontando para o Pentecostes do Novo Testamento. Naquele dia, os discípulos fizeram a primeira grande colheita do Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40 e 41. Também nesse dia foi anunciado aos judeus a nova lei de Deus, a lei da graça, a da salvação em Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso ensino de hoje. Deus abençoe a todos.